Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, continuando na nossa série de vídeos falando sobre o sistema maligno da bleia do reino de Zeus, hoje a gente vai para o segundo episódio falando sobre as dinastias bleianas. Primeiro episódio a gente já lançou, está aí na grade. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card para você chegar lá e começar do primeiro episódio. Beleza? Nesse episódio nós vamos estar falando sobre dinastias bleianas que perduram até hoje nas principais convenções aqui do Brasil. Peço toda a sua atenção porque até o final desse vídeo a gente vai provar que além das ditaduras bleianas, existem as dinastias que fazem parte desse sistema maligno falido da Assembleia de Deus, fadado ao fracasso. Muito bem, antes de dar início a qualquer coisa falando sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, esse que vos fala, criador desse canal, já fui assembleiano por muito tempo, certo? Desde a minha infância eu vivi na Assembleia de Deus. Saí, fui para o mundo, mas retornei na minha juventude e de lá para cá permaneci na Assembleia de Deus, membro durante 30 anos, presbítero durante 16 anos. Eu não caí de paraquedas na Assembleia de Deus. Pelo contrário, eu conheço os bastidores desse sistema e eu estou expondo esses bastidores aqui para você. Tá certo? Mas antes disso, deixa eu dar base à minha argumentação, que desde o primeiro vídeo a gente está falando com base nas Escrituras. Minhas bases são 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E é pela verdade que a gente está fazendo apologética contra um sistema implantado pela bleia do reino de Zeus. Por quê? Porque a Assembleia de Deus no Brasil se descaracterizou, tá certo? Hoje a gente pode ver em algumas convenções a bleia do reino de Zeus. Então, Pedrosa, o que seria a bleia do reino de Zeus? É um sistema implantado dentro da bleia que eu vou revelar daqui a pouco. Aí você poderia até me perguntar assim: mas Pedrosa, o que é a bleia do reino de Zeus? Deixa eu lhe falar aqui. A bleia do reino de Zeus é quando uma denominação que, abandonando suas características iniciais, assume uma postura antagônica à sua origem, contrariando os próprios princípios que ela mesma estabeleceu para si no dia em que foi criada. Ou seja, a bleia do reino de Zeus é o avesso daquilo que ela foi como Assembleia de Deus. Hoje ela passa por cima de alguns princípios que ela mesma estabeleceu para si no dia que foi criada, irmão. É tudo antagônico, impressionante. E dentro da bleia do reino de Zeus, a gente encontra a figura do bleiano do reino de Zeus. Pedrosa, o que é o bleiano? É quando um membro da denominação abandona suas características iniciais, assumindo assim uma postura antagônica à sua fé inicial, contrariando os próprios princípios que ele, este membro, estabeleceu para si mesmo no dia em que se converteu ao Evangelho, passando a reverenciar mais o pastor da denominação e a própria instituição em si do que os princípios fundamentais do próprio Evangelho de Cristo. Ou seja, o bleiano é a figura antagônica daquele que se dizia assembleiano, que defendia o Evangelho, as Escrituras, a palavra de Deus, e hoje passa a defender mais a denominação e o seu pastor de estimação. Agora, isso tudo por causa do sistema da bleia do reino de Zeus, irmão. Um sistema regado a ditaduras, dinastias, nepotismos, disputas pelo poder e escândalos morais. É contra esse sistema maligno que nós estamos fazendo apologética aqui no nosso canal. No vídeo anterior nós falamos sobre ditaduras. Hoje nós vamos estar falando sobre as dinastias bleianas que perduram até hoje nas principais convenções desse país. E não é brincadeira não. Quando eu estou me referindo
referindo a dinastias, eu estou me referindo àquele sistema implantado dentro das principais convenções, onde o governo estabelecido pela denominação passa de pai para filho. O sistema é esse. Nas principais convenções da Assembleia de Deus no Brasil, a gente vê esse sistema. Deixa eu mostrar aqui para você. Por exemplo, eu estou aqui com uma matéria de 2023, falando sobre essa dinastia recorrente dentro das Assembleias de Deus. Olha aqui, ó, pastor Silas Filho, né? É o novo vice-presidente de quê? Da ADVEC, ou seja, Silas Malafaia já está preparando seu filho para assumir o seu posto dentro da ADVEC. Está aqui, ó, o pastor Silas Malafaia elevou seu filho, pastor Silas Filho, ao cargo de vice-presidente da Assembleia Vitória em Cristo, ADVEC, numa reunião de obreiros que aconteceu no último final de semana. A medida já era esperada e faz parte de uma estratégia de expansão global da ADVEC, que planeja crescer ainda mais em 2023. Pronto, essa matéria está no Fuxico Gospel, como outras tantas que a gente vai falar aqui. Eu achei outra matéria aqui num site da Assembleia de Deus, que eu já usei esse site aqui, a de Hortolândia. Já aqui, ó, pastor José Wellington Costa Júnior é eleito presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Essa matéria aqui, tá certo? Falando sobre outra família que perdura até hoje no governo de uma das principais convenções do país. E possivelmente eles assumirão o cargo de presidência da Assembleia de Deus com o falecimento ou a jubilação do seu pai. Tá até aqui, ó, matéria também do Fuxico Gospel, tá? Os dois herdeiros de José Wellington para assumir a presidência da AD Belém, São Paulo. Pastor Joel Freire é um desejo do pai, né? José Wellington Júnior, vice-presidente da AD Belém, São Paulo. Olha aqui, ó. Após transferir a presidência da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, no Brasil, para o filho José Wellington Júnior, o pastor José Wellington pai também irá deixar a presidência da do Belenzinho, e o nome para assumir a presidência do Belenzinho em São Paulo é o pastor Joel Freire, presidente da Assembleia de Deus na Flórida e presidente do Distrito de Língua Portuguesa da Assembleia de Deus na América. Misericórdia, tá vendo? Então, você veja, a gente já falou das dinastias do Malafaia. Aqui a gente está mostrando as dinastias dos Wellingtons, tanto na presidência da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, como também na presidência da Assembleia de Deus no Belém, em São Paulo. Aqui a gente já vai para Belém do Pará. Pastor Felipe Câmara é eleito vice-presidente da Assembleia de Deus lá em Belém do Pará. Tá aqui, ó. O pastor Felipe Câmara, filho do pastor Samuel Câmara, foi eleito vice-presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará. A escolha ocorreu durante culto dessa terça-feira, 16, no qual também foi votada a escolha da mesa diretora daquele estado. Tá entendendo? Isso aconteceu no dia 17 de janeiro de 2024, no começo desse ano. Tá aqui, filho do Samuel Câmara, que assumiu lá a vice-presidência da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Aqui a gente vai falar de uma dinastia que perdura, tá entendendo, há muito tempo. A dinastia dos Ferreira. Aqui Manuel Ferreira, os seus filhos Abner Ferreira, Samuel Ferreira, assumindo o controle da Adebras, o Ministério de Madureira. Tá aqui, ó. É impressionante. E isso vai culminar também em sucessão. Tá aqui, ó. Até os próprios filhos do Samuel Ferreira estão sendo trabalhados ali para uma possível sucessão na Adebras também. Então é passando de pai para filho. Eu não vou ler a matéria para não me estender muito, mas aqui já tem uma outra sucessão. Então, eu estou fazendo aqui uma retrospectiva mostrando a você que nas principais convenções deste país perdura esse sistema de dinastias. Lá em Belém do Pará, as dinastias dos Câmara, não é isso? Samuel Câmara e o filho dele. Lá na ADVEC do Malafaia, o filho do Malafaia. Lá na Assembleia de Deus do Belém, a gente vê também
os Wellingtons. Aqui na Assembleia de Deus de Madureira, a gente vê a dinastia dos Ferreiras. E aqui, Pedrosa, em Recife? Aqui em Recife, a gente está tendo um vislumbre que também vai estar essa dinastia. Para quem não conhece, o filho do pastor Ailton José Alves, né, o Ailton Júnior, ele é cotado para assumir a presidência da instituição. Ele já foi vice-presidente dessa instituição. Pastor Ailton, ele sucedeu o seu sogro na presidência da instituição, que há boatos de que houve compra de votos, manipulação e aquela coisa toda para que assumisse a instituição. Ele chegou a colocar o seu filho, na época, como vice-presidente da Assembleia de Deus. Está aqui, ó, o pastor Ailton Júnior, filho do pastor Ailton José Alves, presidente supremo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, está lutando para melhorar a visão dos membros da igreja sobre sua conduta. Destituído pelo próprio pai o cargo de vice-presidente, pesam contra o filho do pastor algumas graves denúncias e escândalos envolvendo inclusive adultério. Isso daqui todos nós já sabemos aqui em Pernambuco, que o filho dele foi enviado lá para Caruaru, assumiu a igreja lá em Caruaru por causa de suspeitas de escândalos. Está aqui, ó, 2020, uma matéria de 2020 do Assembleanos de Valor. Pastor Ailton José Alves comentou a saída do filho da vice-presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e sua ida para a filial em Caruaru. Ele foi lá para Caruaru para amenizar a situação. Isso é uma matéria do Assembleanos de Valor. Tô com outra aqui, ó. Ainda em 2020, essa matéria saiu no Assembleano de Valor. Pastor Ailton Júnior deixa a vice-presidência da Assembleia de Deus em Pernambuco, indo assumir lá em Caruaru. Agora, na Escola Bíblica de Obreiros, nesse ano que aconteceu, né, o mês passado, aí, ó, aqui, ó, atenção, pastor Ailton Júnior deixa a direção da igreja em Caruaru e retorna para onde, Pedrosa? Para a assessoria da presidência no Templo Central, em Recife, ao lado de seu pai, pastor Ailton. Ou seja, ele volta para assumir o Templo Central e também assumir a assessoria da presidência do Templo Central. Querendo dizer o quê? Qual é o recado que eles estão mandando para os membros desta instituição? Lógico, todo mundo já está ciente de... Aqui, ó, mudanças nas igrejas filiais em Pernambuco. Durante o encerramento, né, da Escola Bíblica de Obreiros, o então pastor Ailton José anunciou grandes mudanças nas principais igrejas do estado. Pastor Ailton Júnior deixa a direção da Assembleia de Deus em Caruaru, um dos maiores campos do estado, e retorna para trabalhar na assessoria da presidência no Templo Central, em Recife, ao lado do seu pai, pastor Ailton José. Então, assim, a gente vê um cenário sendo construído justamente para isso, para que a sucessão do poder passe de pai para filho. Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês com esses fatos é que existe um sistema dentro da Assembleia de Deus, um sistema de dinastias assembleanas dentro das principais convenções. Eu mostrei aí a você. Inclusive me mandaram até o vídeo, né? Me mandaram até o vídeo. Deixa eu mostrar ele aqui. Para Recife, pastor evangelista Josué Berto está vindo a Recife por motivo de enfermidade e estará se tratando e residindo aqui perto do Templo Central. Evangelista Dário Rodrigues está vindo de Flores para cooperar conosco aqui no Recife. Pastor Ailton Júnior está assumindo a assessoria da presidência e o Templo Central das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Amém? Amém. Muito bem, a igreja confirma tudo isso, diga amém. Amém. Deus abençoe. Então, assim, para você ver que eu não estou inventando coisas, para você ver que isso não é coisas da minha cabeça, isso é uma realidade intrínseca dentro da bleia do reino de Zeus, tá certo? Esse sistema maligno que só favorece gente que está ligada diretamente à presidência da instituição. Essas dinastias perduram até hoje, começando por ali, por volta da década de 90, tá entendendo? Década de 90, anos 2000, virada do século, e perdura até hoje. Sistematizou-se dentro da bleia do reino de Zeus. Dinastias que favorecem apenas a
cúpula dessa instituição. E é contra esse sistema maligno e corrupto que eu faço a minha apologética aqui no canal. Tá certo? Por quê? Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. E se você concorda com esse tipo de sistema, você está sendo conivente com o erro. Você está amando mais a injustiça do que a justiça, a verdade. Você não está vivendo o evangelho da graça de Deus, querido. Desperte, acorde. Pelo amor de Deus, não seja conivente com esse tipo de sistema que só favorece pastores milionários. Infelizmente, a Assembleia de Deus perdeu suas principais características e hoje ela vive um declínio absurdo de apostasia dentro do seu sistema. Mas e você? Concorda, discorda de mim? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber de você qual a sua opinião sobre isso tudo, tá bom? Não se esqueça de ver o primeiro episódio dessa série de vídeos falando sobre ditaduras bleianas, tá bom? Uma vez mais eu lhe agradeço por ter chegado até o final deste vídeo. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do evangelho contra inovações, modismos, heresias e hereges. Deus abençoe, até a próxima.